Doutor Yara Fix, obrigado por você me receber no seu consultório em São Paulo. Maior prazer conversar com você. Yara, essa entrevista é um serviço de utilidade pública. As pessoas não devem deixar de ir no médico, né? De jeito nenhum. Mesmo que no Brasil você consiga comprar remédio sem receita, primeiro que nem sempre o remédio é sempre o mesmo, né? A doença muda, a pessoa muda e o remédio muda, tem novidade. E depois não tem nada ainda, nenhuma tecnologia que substitui o olhar do médico, o exame do médico, a conversa do médico. Então o exame, ele é subsidiário e o remédio, ele é acessório. Então apesar da gente viver num mundo super tecnológico, né, a gente consegue fazer várias coisas com tecnologia, o médico ainda não conseguiu ser substituído. Muita gente não sabe o que é asma. As pessoas têm medo da palavra asma, né? A pessoa vem aqui e fala assim: eu tenho tosse, catarro, chiado, falta de ar, eu uso inalação, eu pioro com frio, eu pioro de noite, eu pioro quando eu faço esforço físico. Então você tem asma. Deus me livre. As pessoas ainda têm um preconceito que asma é uma doença grave e bronquite é leve, né? E na verdade, asma e bronquite é a mesma coisa, né? Eu falo, pode chamar até de Ana Maria se você quiser, mas desde que você trate, né? Então as pessoas têm rinite alérgica, têm asma e não fazem o diagnóstico e vivem mal. Por quê? Porque a maioria dos pacientes são leves, não são graves. Não tem crise. O leve vai vivendo, vai empurrando com a barriga, né? Vai dormindo mal, vai fungando, acabou a manga, né? De tanto fazer assim. Qual que é a consequência disso ao longo do tempo, Yara? Quando você tem uma asma leve ou moderada, você tem perda só de qualidade de vida. Você tem criança que fala, minha sala de aula é no 3º andar, eu pedi para mudar de sala de aula porque eu não subo escada. Como uma criança não sobe escada? A criança tem asma. Ou mãe que vem pedir atestado, meu filho não pode fazer educação física. Por quê? Qual ainda... Me fala uma doença hoje que não seja um cardiopata que infartou há menos que 3 semanas que não pode fazer atividade física. Não existe contraindicação para a pessoa se mexer, nem em pacientes neurológicos. Né? Como é que uma criança saudável não pode fazer educação física? Por quê? Porque a maioria é leve e moderada, tem essa variabilidade, então a pessoa fala, eu já tive 3 pneumonias, 4 pneumonias, 5 pneumonias, porque vai no pronto-socorro, geralmente está com febre, que está gripado, e é o tal do princípio de pneumonia. Toma um corticóide, toma um antialérgico, dá uma melhorada, volta para aquela condição basal que é não consigo fazer exercício, não consigo correr, não consigo isso, não consigo aquilo, e vai levando. A bombinha não mata, mas a asma pode matar. A asma mata. É uma doença que a maioria das pessoas perde muita qualidade de vida. Morre? Pode morrer, se tiver uma crise num lugar que não tem acesso à medicação rápida. Todo asmático ele deve saber o seu remédio de controle, o seu remédio de alívio, quando usar o remédio de alívio, quanto tempo você espera para o seu remédio de alívio fazer efeito e o que você vai fazer se o remédio de alívio não fez efeito. Isso chama plano de ação para o tratamento da asma. Então a asma é uma doença que você já nasce com ela, você pode manifestar de pequenininho ou não, e você pode ter sintomas de asma a qualquer idade da sua vida. Não tem cura, mas tem controle. Por quê? Porque a asma, como toda alergia, precisa do gatilho. Quais são os gatilhos, o fator desencadeante? Pó, poeira, mofo, mudanças de temperatura, infecções virais. Não dá para pegar o paciente e pôr uma plaquinha, vírus, para lá, né? Não tem jeito. Exercício físico vigoroso é um gatilho da asma, mas esse eu quero que a pessoa faça, né? E aí, fatores emocionais, alterações hormonais, medicamentos para outras doenças, mudanças de vida, eu fui morar no Canadá, eu voltei do Canadá, eu fui para cá, eu fui para lá. Ou seja, a doença passa por períodos bons e períodos ruins, variabilidade, e a doença é heterogênea entre asmáticos, ou seja, não tem um asmático igual ao outro. Cada um tem a sua asma particular. E entre você mesmo. Então você pode ser uma criança que deu muito trabalho, ou ao contrário, você pode nunca ter tido trabalho com a asma e de repente lá depois da menopausa, agora eu tô chiando. Ou seja, não tem uma receita. Ela varia entre pessoas e entre a própria pessoa, porque como toda alergia,
depende da sua imunidade, da sua disponibilidade e de você encontrar no ambiente o fator que vai fazer o sintoma. Muita gente acha que a bombinha é o remédio. E não é isso. Isso é uma confusão muito normal, né? Vamos esclarecer? Então vamos começar assim. O que é uma bombinha? Bombinha nada mais é um nebulímetro pressurizado. Então quando a gente fala bombinha, significa o meu remédio sob forma de spray. Este spray é igual a esse spray, mesmo laboratório, mesmo remédio, mesmo fabricante. Este spray é igual a este remédio, igualzinho. Por que que as pessoas falam que este salva quando eu estou na crise e este mata? É a mesma coisa que falar que gotas, comprimidos ou cápsulas são diferentes do mesmo medicamento. É a forma de administração. Agora, isso aqui trata asma? Não. Isso são medicamentos de alívio ou broncodilatadores de ação curta, que é crise. É igual você tá com febre, usa uma dipirona, usa um ibuprofeno, mas isso vai tratar a pneumonia? Não, vai baixar a febre. Tá? Então a gente divide em medicamentos de alívio, broncodilatadores de ação curta, pode ser inalação, pode ser em spray. E os medicamentos de controle da asma. Aí a gente tem, bombinha de controle, bombinha de controle, bombinha de controle, bombinha de controle. Ou seja, bombinhas não são todas iguais. É que nem você falar, o que você usa para sua pressão alta? Comprimido, como se fossem todos iguais. Não são. Cada comprimido é de um jeito, todos tratam a pressão, mas um é um mecanismo, outro mecanismo. Então a gente tem vários remédios inalatórios para o tratamento diário da asma. O inalatório pode ser spray, bombinha, né? Pode ser em névoa. Hoje tem névoa. Olha que bonitinho. Uma névoa. Uau. Isso é um outro dispositivo inalatório. Não, você inala. É no nariz? Não, inala na boca. Assim, você joga a névoa assim, dentro da boca? Né? Na hora que você faz a névoa, você inala. Você tem dispositivos em pó que você abre e você tem dispositivos em pó com cápsulas inalatórias, né? Então são cápsulas. Desse arsenal gigante aí que você está mostrando para o Brasil, para o mundo inteiro, qual que você gosta, qual que você recomenda mais? Essa é a famosa pergunta de $1 milhão. Qual é o melhor dispositivo? Depende. Então o nosso problema hoje não é acesso ao remédio, é fazer o asmático entender que asma é uma doença crônica, tem que tratar todo dia, igual passar protetor solar. Você passa de manhã, à noite tomou banho, acabou, amanhã tem que passar de novo. Que é a palavra aderência. Ela era um furacão, já escreveu 3, 4 livros, é uma pesquisadora. Por que é difícil largar o cigarro, doutora Yara? O que as pessoas que já estão sabendo que o cigarro faz mal não conseguem parar de fumar? Então a gente tem, é o comportamento. Então o cigarro, ele está na sociedade, ele é barato, disponível, está em tudo quanto é esquina, é lícito. Depois existe a dependência química da nicotina, que é uma dependência química, ela não muda o teu sensório. Você ainda é dono da sua decisão, mas você tem dependência química, definida pela presença de síndrome de abstinência física na hora que você fica sem. Conheço bastante gente. Quando a pessoa vem no médico e fala eu quero ajuda, a pessoa já andou muito. Por quê? Porque o remédio não faz parar, o remédio ajuda a ficar sem. Então o tratamento medicamentoso ele é voltado para a síndrome de abstinência. E o que temos para ajudar a parar de fumar? Então, o que a gente tem hoje do ponto de vista médico? O que eu como médica posso prescrever? Infelizmente, 3 qualidades de remédio. 2 produtos vão atuar direto no receptor de nicotina, que é as reposições de nicotina, que tem o adesivo cutâneo, o chiclete ou goma e outras balinhas, filminhos, sprayzinhos, são todos produtos de reposição de nicotina. É para ir retirando a nicotina aos poucos? A ideia é você começa com
Fase 1, muita. Fase 2, média. Fase 3, pouquinha e retira. Posso usar quanto tempo? Pode usar a vida inteira. Nicotina não faz mal à saúde. O que faz mal é o tabaco queimado. Tá? Segundo produto que vai agir no receptor é a vareniclina, que o nome comercial é Champix, está disponível no mercado desde 2007. Não é um milagre. Mesma coisa, vai parar de fumar, vai mudar os comportamentos, o Champix vai diminuir a síndrome de abstinência. Terceiro produto que está disponível já há mais tempo é a bupropiona. A bupropiona é um antidepressivo, é usado para outras coisas também e particularmente no tabagismo vai agir no centro do prazer, então não é no receptor, é no centro do prazer e vai atenuar os sintomas da abstinência. Essas são as 3 estratégias que o médico pode prescrever. E o cigarro e a gravidez? Péssimo. Então é ruim para a mãe, muito pior para o nenê, maior incidência de aborto, nenês pequenos, infecções respiratórias na infância inteira, maior incidência de asma, maior incidência de doenças cardiovasculares. A mulher grávida que fuma, ela fala contra a humanidade, porque é um atentado à sua saúde e à saúde da sua prole. Só o ser humano faz isso. Então uma mulher grávida que não para de fumar, não é para ter raiva dela, é para ter muita pena, botar no colo, porque imagina que essa moça está sofrendo de estar grávida e ser tão adicta numa coisa e não conseguir largar. Então, em vez de você falar, pô, que burra, você está grávida e fumando, você tem que pegar essa pessoa no colo e levar para um profissional ajudar, porque essa moça realmente precisa de ajuda, porque com certeza ela está mais culpada impossível. Porque o tabaco na gravidez é super deletério para a mãe e para o feto. As pessoas que param de fumar normalmente engordam, isso é verdade? Outro mito. O ganho de peso nos estudos é 1,5 kg a 2 kg. O que acontece é que você muda o seu paladar. E aí você tem uma vontade maior de comer doce, você ganha cheiro, a comida realmente fica mais gostosa. Tenho visto muita garotada fumando narguilé. O narguilé é tabaco inalado, faz mal e é a porta de entrada para aquele adolescente começar a comprar cigarro na padaria assim que ele tiver um pouco de liberdade, dinheiro. Uma boa sessão são 100 cigarros? Sem cigarro. É uma bomba. É um monte de tabaco inalado. O que eles colocam? Põe cheirinho, perfuminho, é recreativo, não faz mal. Faz mal. Narguilé é tabaco. Toda forma de tabaco inalado é prejudicial à saúde. A Yara já escreveu vários livros, um deles é esse, Asma Superando Mitos e Medos. Foi o primeiro, né? Primeiro, 2004. E esse aqui é o mais recente? 2008. Asma no esporte. Dá para ser um atleta de alto rendimento com asma? Dá. Dá para ser um atleta olímpico com asma? Dá. E hoje está descrito uma doença que chama broncoespasmo induzido por exercício, que é um quadro de asma, igualzinho asma, em atletas de alto rendimento que nunca tiveram asma na vida. Eu atendo vários atletas que já foram para Olimpíadas ou que fazem outros tipos de modalidades competitivas. Hoje é descrito cada vez mais o broncoespasmo induzido por exercício, que é uma lesão na via aérea de tanto esforço que o atleta faz para desempenhar aquela modalidade. Não precisa ser um atleta olímpico, ou seja, aquele atleta que foi para a Olimpíada, mas hoje existem grupos amadores, grupos de corrida, remadores, triatletas. E aí, como faz? Faz o esporte, e se você tiver para fazer esse esporte, broncoespasmo, que é comprovado por exames, espirometria, os mesmos exames que a gente faz em asma, você pode e deve usar o medicamento de asma. Faltou perguntar alguma coisa? Acho que fizemos. Manda uma mensagem para quem quiser tá te vendo, uma consideração final, o que você gostaria de deixar de mensagem final? É que respirar é fundamental. O sistema respiratório é importantíssimo para que a gente tenha uma boa qualidade de vida.
E que as pessoas cuidem com mais carinho do seu sistema respiratório, do mesmo jeito que as pessoas vão medir a pressão, vão dosar seu colesterol. Obrigado pela conversa, Grande pelos prazer. esclarecimentos. E o Ping Pong com Bonfá fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show